E esse Jesus veio do céu porque o Pai disse para ele, falou, você vai morrer, eu quero morte, eu quero sangue, eu quero calvário, eu não vou perdoar Adão e Eva e também não vou perdoar nada e nem vou restaurar nada se não tiver sangue derramado. Eu quero sangue para perdoar. Eu quero ver você lá, naquela cruz, todo quebrado. Eu quero olhar para você e sentir o cheiro do sangue. Eu quero que você olhe para aquelas pessoas já sem força e completamente debilitado. E você diga, Pai, por que me abandonaste? Porque até naquele momento eu vou te abandonar. Eu quero ser ausente. Eu quero que as pessoas me adorem. É hoje, Brasil, é exatamente neste vídeo que você, do outro lado, vai descobrir com profundidade, vai descobrir tudo, vai descobrir quais foram os caminhos que eu percorri, em quais reflexões eu cheguei antes de perder a minha fé em Deus ou em tantos outros deuses. Então, quais foram as perguntas mais sérias que eu fiz para mim mesmo? O que eu descobri nas outras religiões que me afastou delas? O que foi de tão grave que ocorreu na minha vida que me fez desconfiar da Bíblia e desconfiar dos demais livros supostamente sagrados das demais religiões? Então, o que me levou a desacreditar do Espírito Santo? O que me fez perder a fé em Deus, em Jesus, e passar a ser um ferrenho crítico das religiões, principalmente da religião cristã? Faz o seguinte, se você de fato estiver interessado em querer saber sobre tudo isso, fica comigo, que logo após a nossa abertura eu volto e te conto e te mostro tudo, em mínimos detalhes. Além da Fé com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta e como sempre é uma honra muito grande receber você de todas as partes do Brasil e do mundo. Eu sou o Jason Ferrer, o apresentador do canal Além da Fé. Eu me sinto privilegiado pela sua presença. Muito obrigado a você do outro lado que aposta no nosso canal. Aos pouquinhos, o Jason Ferrer está montando o seu escritório. Inclusive aqui, ó, esta televisão que vocês estão vendo aqui foi um presente que eu ganhei de um amigo que é muito fã do canal, o Cláudio Loyola. Cláudio, muito obrigado pela força aos amigos que nos ajudam para que a gente possa levantar essa voz e chegar em mais corações e mais mentes. Por isso, muito obrigado. Eu agradeço muito aos membros do canal, ao grupo que nós temos. Nós temos um grupo muito solidificado, um grupo muito bom, certo? No WhatsApp, que é um grupo somente de membros. Então eu fico muito agradecido por essas pessoas e por todas aquelas que compartilham os vídeos, aquelas que comentam. Eu fico muitíssimamente agradecido a todas as pessoas, certo? Que vêm de todas as regiões, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste para prestigiar o nosso conteúdo. Muito obrigado pela força. É por causa dos membros e por causa das pessoas que apoiam o nosso canal que nós estamos aqui. E também é por causa da força dessas pessoas que o Jason, por exemplo, vai lançar aqui, pessoal. Ó, vai lançar o seu livro, porque Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda. Tá vendo aí, ó? Este livro, Porque Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda, uma crítica contundente à escatologia cristã. Este livro estava num tamanho que era o tamanho 14 por 21, certo? Então o que acontece? Agora o tamanho ficou maior. Agora nós estamos num tamanho 16 por 23. Ficou uma coisa diferente, né? Isso, olha só o tamanho lá, ó, tá vendo? Então ficou agora 16 por 23, um tamanho muito legal, muito bacana, um livro muito bem trabalhado, que eu tenho certeza que você do outro lado, cara, você vai gostar demais quando você tiver esse livro em mãos, dizer, poxa, cara, esse livro aqui foi escrito pelo meu amigo, certo? O Jason Ferrer. E eu espero que este livro que você está vendo aí, ele possa ser uma referência para todas as pessoas que são críticas da Bíblia, crítica da religião cristã e das demais religiões. Tá? Bom, vamos para o vídeo de hoje. Eu espero muito, cara, que esse vídeo seja um vídeo muito fortalecedor para você.
Espero que esse vídeo entre pelos seus ouvidos, que tenha nexo, que lhe tire, certo, do senso do ridículo, que desbloqueia o seu raciocínio lógico para que você possa ver a religião, para que você possa ver esse livro e os demais das centenas e centenas de livros supostamente sagrados das outras religiões. E alguém diz assim, Jason, mas como foi que você perdeu a fé, cara? Como que alguém que acredita piamente nessas coisas divinas pode perder a fé num Criador? Cara, quando você lê, eu não estou falando para você questões de crença, de repetir uma crença. Eu estou falando quando você lê. Quando você tem este livro que você começa a entendê-lo perfeitamente, você passa a perceber que esse livro não foi escrito por algum Deus, que tem alguma coisa errada nesse negócio. Então, na escola bíblica dominical, nos cultos de ensino, de doutrina, inclusive, culto de ensino e no culto de doutrina também. Assim como nas salas, Brasil, nas salas de aulas dos seminários, ou nas pregações em cima dos púlpitos, quando eu via aqueles homens pregando aquela coisa toda, eu sempre ouvia uma firme e eloquente defesa da fé. Eu pensava na minha vã fé, na minha ingenuidade, que a fé se sustentava por si mesmo, que Jesus de fato morreu para me livrar dos pecados. Eu imaginava que o céu e o inferno eram uma realidade. Eu pensava, Brasil, que Jesus era o Rei dos Reis e que ele voltaria na glória de seu Pai com os seus anjos para dar a cada um segundo as suas obras e estabelecer o seu reino sobre a terra e sobre toda a vida e sobre todos os seres humanos. Eu ouvia falar que Big Bang, eu ouvia falar que evolução das espécies eram completamente contrários à palavra de Deus, logo obras e teorias do diabo. Eu acreditava em Adão e Eva, eu acreditava numa cobra falante, eu acreditava no dilúvio, eu acreditava no pecado, eu acreditava no sacrifício de Jesus, na redenção na cruz do Calvário. Era isso. Eu lia, inclusive, muitos e muitos teólogos, várias e várias obras de teologia sistemática, até mesmo muitos e muitos apologistas. Cara, eu lia esses teólogos, eu lia, inclusive, os teólogos do design inteligente, onde os mesmos apresentavam um argumento afirmando que a vida, que o cosmos e o corpo humano eram as evidências necessárias de que há um projetista divino. Foram muitas e muitas obras como esta daqui, tá vendo? Teologia sistemática, como outras e outras obras que estão aqui, que eu não sei se você vai dar para ver tudo, mas esses homens aqui, Brasil, falavam sobre a complexidade irredutível, eu ficava, boca aberta. Falava sobre a precisão e funcionalidade do DNA, sobre o propósito da vida através da teleologia. Eles mostravam a importância da experiência pessoal com Deus e da revelação divina e dizia que o mal, o pecado, o sofrimento e a morte entraram no mundo simplesmente e unicamente por causa do mau uso do livre-arbítrio. E eu acreditava em tudo isso e engolia todas essas coisas. E sabe o que é o interessante de tudo isso daí, Brasil? Que eu estou falando para você do outro lado, desse meu testemunho, é que eu não parava para pensar, eu não parava para refletir racionalmente sobre o que os pastores, sobre o que os padres me diziam. Eu apenas e unicamente acreditava cegamente nessas coisas, mas a pergunta era o seguinte: onde estava esse Criador que não podia de modo algum e por hipótese alguma aparecer? Um Criador por trás das cortinas. E esse Criador não aparecia. E eu lia este livro aqui. Eu lia que esse livro fala sobre os anjos, sobre a presença de Deus, sobre a comunhão com Deus, sobre a liberdade que você tem com o próprio Deus através do sangue de Jesus. Eu lia que eu agora posso entrar através do véu rasgado. Eu posso entrar na presença de Deus. Eu posso agora ter acesso direto ao próprio Deus. Você sabe o que é isso? Isso é mentira, cara. Eu, quando percebi que eu não tenho acesso a nada, eu não tenho acesso a nada, eu não falo com anjos. Anjos não me servem. Eles não são úteis para mim. Os anjos não falam comigo. Não existe um Deus lá em cima dando ordem aos seus anjos ao meu respeito para me livrar de todos os meus caminhos para que o meu pé não tropece em pedra. Isso é fantasia.
Isso é poesia. Tudo. Eu falei o que, Brasil? Eu falei tudo o que a gente sabe é que simplesmente nós estamos aqui. Mas a maior de todas as realidades é exatamente essa. O que nós sabemos de fato e de verdade é que nós estamos aqui. O mundo está aí. A realidade natural está diante de nós e sendo captada pelos nossos sentidos. Nós, inclusive, não sabemos como nós viemos para aqui, como a vida realmente se formou. E nessa brecha, nesse interim, é nessa lacuna que muitos se aproveitam para colocar o seu Deus pessoal ou o Deus da sua religião preferida nesse buraco, nessa lacuna e dizer que ele, o Deus dele, criou todas as coisas. E foi desse modo, foi desse jeito que eu entendi que existe uma lacuna. E como nós não temos ainda uma resposta para essa lacuna, as pessoas colocam o seu Deus aqui, exatamente chamado Deus das lacunas. Muitas e muitas vezes, quando eu falava de Deus para as pessoas, eu ficava pensando, cara, e por que eu não falo com esse Deus? Eu não falo com esse Deus porque, na verdade, nós estamos diante de deuses que não podem falar, não podem se locomover, não podem se comunicar, muito menos nos explicar o motivo das coisas e também o motivo da nossa própria existência. Os deuses não podem fazer nada por nós. Nós temos que primeiro morrer para sabermos das coisas, porque nessa vida os deuses são completamente incapazes de se comunicar conosco. Aí fica fácil. Diante de todas as pregações que eu fiz, em tudo quanto é tipo de lugares, eu parei para pensar e falei, cara, os deuses não falam conosco, não existe um único Deus que fale conosco. Nós estamos diante de deuses que não podem falar, deuses que não podem se locomover, se não se comunicar, muito menos nos explicar o motivo das coisas e o motivo da nossa própria existência. Nós temos que primeiro, olha a ideia agora, nós temos que primeiro morrer para sabermos das coisas, só depois da morte. Porque nessa vida os deuses são completamente incapazes de se comunicar conosco para dizer que é isso ou assim ou assado. Não dizem nada. E sabe o que é o interessante de tudo isso? É que esses teólogos aqui, cara, morrem de escrever. Porque eles se convenceram de que existe porque existe algum Deus por trás dessas cortinas. Mas eu pergunto para você, fazendo o quê? O que esses deuses fazem parado olhando pra gente? Será que não se passa pela sua cabeça, cara, que se Deus existisse, ele já teria entrado em contato conosco? Ou que nós teríamos calhamaços e mais calhamaços de livros, provas substanciais completamente irrefutáveis e muitas toneladas de evidências da existência desses deuses? Muito mais existência, muito mais evidência, eu quero dizer, do Sol e das estrelas. Veja que nós temos, por exemplo, nós não discutimos a existência do Sol. Nós não discutimos. Nós não perguntamos para o outro num debate, num podcast, por exemplo, o Sol existe? Não, a gente não pergunta. Porque está evidente, está óbvio. Mas pera. Por quê? Você tem um Deus que é menos evidente que o próprio Sol. Um Deus que é maior que todo o universo é menos evidente que o próprio universo. Não existe uma coisa dessa. Então, eu parei de acreditar, porque crenças simplesmente bloqueiam a nossa inteligência, porque a gente para de perguntar. Então, quando a gente crê, simplesmente acredita. E acabou. Eu acredito, eu vou parar por aqui, não vou buscar mais nada, eu não quero respostas, eu não quero justificativas, eu não quero historicidade, eu não quero arqueologia, geologia, eu não quero ciência, eu não quero nada. Para mim, isso daqui, a Bíblia, basta. Pronto, é isso o que a crença faz. Ela destrói a inteligência humana. Ela desmotiva o ser humano a buscar mais. Então eu pergunto, cara, que Deus é esse que não deseja um relacionamento com suas criaturas? Por que tanta ausência desse Deus? Veja que quando eu pregava, quando eu estava com o microfone na mão, em cima dos púlpitos por aí, pregando sobre a presença de Deus, eu me perguntava depois, mas peraí, eu falo sobre a presença de Deus, mas eu sinto essa ausência, Deus não fala comigo. Quer dizer, nenhum desses argumentos, Brasil, faz o menor sentido.
Nenhum dos argumentos cristãos, judaicos, islâmicos faz o menor sentido. Eu vou mostrar para você por que não faz o menor sentido, Brasil. É só você pensar, me dê uma oportunidade da minha voz entrar no seu cérebro. Veja que, em primeiro lugar, são os teólogos e a própria Bíblia que dizem que Deus é eterno. Diz que Deus é a fonte da vida, diz que Deus é imutável e onipresente. Mas se Deus é eterno, logo, ele é antes da morte. Se ele é imutável, não pode haver nele oposições de pensamentos e comportamentos diferentes. Se ele é vida, então a vida se opõe à morte. E se Deus é onipresente, nada que é oposto, rival e antagônico a ele poderia ter existido em algum lugar, muito menos passar a existir. Logo, diante disso, a morte existe no modelo. Onde que a morte existe no modelo de um Deus onipresente? Fala para mim. Como é que você tem Deus que é vida? Deus é vida e Deus é onipresente. Isso quer dizer que Deus está em tudo. Ele abarca tudo, do átomo à galáxia. Não existe nenhum único espaço, seja no tempo, no espaço, na matéria, na energia, seja onde for, na luz. Não existe um único espaço que Deus não abarque. Mas se Deus é vida, então logo a vida permeia todo o universo que Deus permeia com a sua presença. Mas daí vem a questão. Se Deus é onipresente e é vida, onde esteve a morte? Como a morte, que é uma oposição à vida, surgiu? Em que lugar? Em que era? Quem formou a morte? Jason, a morte é uma ausência da vida, ou a ausência de Deus. Não pode, meu irmão. Uma coisa que é onipresente ser ausente em algum estado. Por favor, não é possível coisa dessa. É só você do outro lado pensar, meu amado. Como que a morte aqui, que é uma oposição à vida, as duas não podem coexistir no mesmo corpo e no mesmo ambiente. Ou é vida, ou é morte. Como a morte poderia existir? Se a morte ela é uma oposição à natureza de Deus, que é vida, então como ela surgiu? Fala para mim. Como? Quem deu origem à morte? É só os senhores teólogos, por gentileza, me responder. Como que a morte foi? Ah, não, foi por causa do pecado. Não. Não vem com esse papo de gente imbecil, fundamentalista, ignorante, que isso não cabe. Pecado não poderia existir. Para ele existir, Deus deveria ser ausente em alguma parte. Deus não é. Deus não pode ser. Deus não poderia ter dado origem à morte, já que ele é o que? É vida. Vida não pode dar origem à morte. Logo, ele é o oposto da morte. Então, de onde ela veio? Se Deus é eterno também. Se a presença de Deus abrange absolutamente tudo e nada pode estar ausente dele, eu disse nada, ou pode estar fora dele, então a morte fica onde, Brasil? Já que a morte e a vida não podem, como eu falei para você, coexistirem. Se Deus fez, entenda, se Deus fez criaturas perfeitas como ele é perfeito, como elas puderam pecar, cara? Não é perfeito? Você está entendendo o que eu estou falando para você? Você está entendendo a complexidade do que eu estou levando a sua cabeça a pensar? Chega um momento que você do outro lado tem que parar, cara, para pensar no que os padres, os pastores humanos, homens mortais falam e escrevem para você. Se Deus, Brasil, fez criaturas perfeitas porque ele é perfeito, como essas criaturas puderam pecar contra ele? Se mesmo perfeito o homem pôde pecar, então peraí, calma aí. Deus também pode pecar? Se Deus não pode pecar porque é perfeito, como então o homem pode pecar? Fala para mim isso, cara. Se Deus não... Será que Deus não conseguiu prever o pecado, sendo ele um ser onisciente? Você compreende como as coisas não se encaixam e não se harmonizam se não for pela fé e pela mágica? Nós não queremos fé. Nós não queremos mágicas, nós queremos saber. Eu pergunto, como é que um ser perfeito e feito à imagem e semelhança do próprio Deus teve, do nada,
um desejo inédito de pecar contra quem? Contra ele. E a pergunta que eu tenho que fazer, Brasil, diante de tudo isso daí é o seguinte, cara. Será que os primeiros humanos não eram realizados, não eram perfeitos, como Deus é perfeito? Ou Deus os fez para sentir falta de alguma coisa que os preenchesse, tirando deles o estado da perfeição? Como é que o mal, cara? Como o mal, como o pecado, como o sofrimento e a morte puderam surgir no mundo sem afetar a onipresença e a natureza do próprio Deus, Brasil? Brasil! Nós chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero muito de todo o meu coração que você entenda, por gentileza, entenda, por favor, cara, que isso aqui não é um ataque a você. Não é. É uma maneira de você se conscientizar, de você abandonar todas essas lições de seres humanos e buscar por você mesmo. Quer buscar Deus? Busque você mesmo. Você não precisa acreditar no que Paulo disse. Não, você tem que passar e viver as mesmas coisas que Paulo viveu. Paulo não é um privilegiado, é. Será que Deus só pode fazer curas através de Paulo e de Pedro? Será que é somente Pedro que pode ressuscitar pessoas? Que pode, com a sua sombra, só com a sua resta, a sombra dele, curar mais de 3.000 pessoas? Por que isso não acontece com você? Porque isso aqui está apenas e unicamente e simplesmente no gibi. Certo? É por isso que aqui deveria ser escrito aqui, ó, Gibíblia. Porque isso aqui é um gibi. Como é que você, cara, um ser humano de 20 anos de idade, que ultrapassou esses 20 anos, que tem barba na cara, como que você acredita nas coisas que te falam? É só você pensar, cara. Como é que Deus fez criaturas perfeitas? O que é perfeito? É o que não quebra. Concorda até aí? É algo que não tem falta de nada. Eu falei o quê? Nada. É algo perfeito. Se Deus fez criaturas perfeitas, como elas poderiam sentir a necessidade de pecar? Fala para mim. Qual necessidade haveria ali? Outra. Para que ela pudesse pecar, deveria existir aqui opções. Por exemplo, aqui está esta opção e esta outra opção aqui. Qual você escolhe? O bem ou o mal? O pecado ou a salvação? O que é que você escolhe? Se o ser humano poderia existir entre bem e mal, quem foi que fez o mal? De onde que ele veio? Para Deus poder apresentar e o ser humano escolher. Fala para mim aí, não tem sentido. Você entende que são histórias que não fazem o menor sentido. Mas agora vem a questão para nós terminarmos. Se o mal, Brasil, como muitos teólogos dizem, é a ausência do bem, e Deus é o bem, e também esse Deus é onipresente, como é que pode, cara, uma onipresença ser ausente, certo? Em algum sentido. Fala pra mim, cara. Você tá entendendo que não faz o menor sentido? Não faz sentido você acreditar numa ressurreição de um judeu do século I, de uma era extremamente atrasada, e esse judeu morreu para salvar você da ira de um Deus, certo? E de um pecado que um Adão e uma Eva, através de uma cobra falante, certo, contaminou a perfeição dessas pessoas. E esse judeu teve que vir do céu, de uma encarnação, seja lá como for, como a teologia tradicional queira, e esse Jesus veio do céu, porque o Pai disse para ele, falou, você vai morrer, eu quero morte, eu quero sangue, eu quero calvário, eu não vou perdoar Adão e Eva, e também não vou perdoar nada e nem vou restaurar nada se não tiver sangue derramado.
Eu quero sangue para perdoar. Eu quero ver você lá, naquela cruz, todo quebrado. Eu quero olhar para você e sentir o cheiro do sangue. Eu quero que você olhe para aquelas pessoas já sem força e completamente debilitado. E você diga, Pai, por que me abandonaste? Porque até naquele momento eu vou te abandonar. Eu quero ser ausente. Eu quero que as pessoas me adorem. Você compreende o nível do que você está acreditando, Brasil? Liberte-se disso, meu irmão. Por favor, tá certo? Eu desejo a você um fortíssimo abraço e espero muito de todo o meu coração que esse vídeo tenha feito um efeito poderosíssimo na sua vida. E eu espero, Brasil, te ver no próximo vídeo. Até lá.